Obviamente que no processo de inventário vai haver um momento em que vão ser colacionadas todas as, porventura, as doações e despesas que tiveram com a manutenção do patrimônio. Nesse sentido, pode haver uma compensação, mas o fato da pessoa ter sido dependente por anos e anos do falecido ou da falecida não gera um direito a receber mais durante a herança, durante o inventário. Certo. Márcio, pode fazer sua pergunta daí. Falando sobre direito e testamento, é muito importante, doutor Leonardo, a gente deixar claro até que ponto vai a vontade da pessoa que morreu, que ela vai deixar naquele testamento, e até que ponto tem o direito dos herdeiros. É importante deixar claro, porque ainda há uma certa confusão sobre isso, porque, por exemplo, alguém que morre deixa um testamento e depois há uma contestação desse testamento, enfim. Vamos deixar claro, até porque a gente está falando de uma situação que depois pode gerar alguma discussão jurídica e também briga entre famílias. Às vezes acontece muito, né? Sim, esse é um bom questionamento. Justamente, o testamento ele é uma disposição de última vontade, mas quando a gente pensa nessa disposição, não significa que a pessoa que vai dispor, ela possa fazer o que bem entender, o que quiser com tudo que tem. Como eu falei no caso anterior, a pessoa ela pode dispor respeitando o limite de 50% do seu patrimônio. Por que eu tenho que respeitar esse limite de 50%? Justamente para garantir que aqueles herdeiros necessários, quem são esses herdeiros necessários? Geralmente, cônjuge, companheiro, filho, filha, pai, mãe, não necessariamente nessa ordem, mas basicamente são esses. Para respeitar que esses herdeiros necessários recebam pelo menos uma parte do patrimônio daquela pessoa, daquele falecido. Então, quando há essa disposição, é sempre necessário fazer esse instrumento com auxílio de algum advogado, de um profissional qualificado, justamente para não ter problemas quanto a esta divisão do patrimônio, para que seja tudo feito direitinho, para lá na frente não dar briga, para não dar questionamento, porque querendo ou não, quando existe falecimento e existe patrimônio, e não há qualquer tipo de testamento nesse sentido, a chance de ter uma discussão, a chance de ter alguma briga, infelizmente, ela é grande. Agora, doutor Leonardo, a gente tem uma pergunta do Twitter que o Márcio vai ler para a gente. Pode ler, Márcio. Vamos acompanhar aqui, quem marcou a hashtag você no BDP, a Elisângela. Ela quer saber se é verdade que quando a mãe morre, a herança fica toda para o pai, até ele morrer, para depois, então, dividir com os filhos. O que diz a legislação sobre isso, doutor Leonardo? Não é muito bem assim, não vai toda para o companheiro. Da feita que há o falecimento, é necessário tomar cuidado com uma situação. Se a pessoa, de fato, era casada ou tinha um companheiro, é necessário verificar qual é o regime de bens que essa pessoa tinha enquanto casada ou enquanto vivia junto, enquanto vivia na união estável. Por quê? Se, de fato, a pessoa era casada e vivia num regime de comunhão parcial, é necessário que deste patrimônio seja descolada, seja já feita a separação da meação. O que é a meação? Porque no regime de comunhão parcial, por exemplo, o que é adquirido durante a constância do casamento é metade de um companheiro, metade do outro. Então, nada mais justo do que na hora da morte também seja feita essa divisão. Metade é meu, metade é do falecido. Então, é necessário tomar cuidado com isso. Não é tudo que vai para o companheiro, mas sim aquilo que de fato foi adquirido na constância do casamento, dependendo do regime de bens. Doutor, tem uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte: o pai faleceu em 2005 e o irmão mais velho conversou com a mãe quando ainda estava viva e acabaram vendendo a casa sem avisar ele. Ele diz que mora de aluguel, teve que sair de casa porque foi ameaçado. Na verdade, é uma mulher, foi ameaçada. O que ela pode fazer nessa situação? Vamos lá, a sua situação é um pouco delicada, porque, por exemplo, como é que estava a situação dessa casa? Porque se de fato a casa ela era de propriedade da mãe, ela poderia de fato vender sem problema algum. A questão é, se esta casa ela foi deixada de herança do pai, e a partilha não foi feita, já existe um pequeno problema aí, porque deveria pelo menos ter sido feito um inventário para que fosse feita a devida partilha dessa casa para que não houvesse bens. No teu caso em específico,
eu acredito que poderia ser uma solução você ingressar com uma ação e fazer toda a descrição dos bens já informando que já foi feita a partilha e a venda dessa casa entre 2 herdeiros. E aí, no caso, se houver outro bem, que esse bem, lógico, ressalvadas as devidas proporções, fosse direcionado para você, para compensar já a venda desta casa. O Márcio tem outra pergunta para fazer, né, Márcio? Isso, uma boa pergunta também aqui. A telespectadora pergunta: quando a mãe falece e deixa um imóvel para 2 herdeiros, um dos herdeiros, no caso um dos filhos, fica com uma declaração de plenos poderes. Ela quer saber, a partir disso, ele pode vender o imóvel sem a ciência do segundo herdeiro? Vamos lá. Se a mãe deixou uma procuração e faleceu, da feita que a mãe faleceu, essa procuração perde os poderes. A pessoa só pode ser representada quando a pessoa está viva. Da feita que, de fato, faleceu, é necessário que seja feito um inventário, uma abertura de inventário ou inventário extrajudicial para que esse imóvel seja partilhado. Essa venda não é possível, essa procuração ela não é mais válida. E agora tem mais uma pergunta que veio das redes sociais que o Márcio vai ler para a gente. Pode ler, Márcio. Vamos lá, vamos acompanhar aqui nas redes sociais. A Aunélia pergunta: moro há mais de 20 anos na casa que foi de meus avós, assumindo as contas. Isso dá algum direito? Vamos lá. Se você for um administrador, um inventariante, e você está tendo custos para a manutenção deste inventário, porque sim, é possível que o inventário dure 20 anos, sim, você pode ser ressarcido por esses custos. Agora, se você não é inventariante, nem sequer foi feito o inventário, não, você não vai ser ressarcida por isso, até mesmo porque, querendo ou não, não foi feito um procedimento, não foi feito um inventário. Tem uma outra pergunta aqui de uma telespectadora. Ela diz que estava divorciado, o pai faleceu há algum tempo, o pai estava divorciado da mãe, e esse pai já tinha uma outra família, com filhos também. E ela diz que descobriu que a viúva, ou seja, até então a atual esposa do pai dela, ao fazer a certidão de óbito, só declarou os filhos dela. Deixou de declarar os 3 filhos do primeiro casamento, isto é, eu e meus outros 2 irmãos. Ela quer saber quais as implicações para essa senhora. Vamos lá. Se ela fez isso de forma proposital, ela pode ser enquadrada numa sonegação. O que seria essa sonegação? Não informar as informações que porventura sejam necessárias, como, por exemplo, a quantidade e a qualidade dos herdeiros. No caso em questão, essa outra leva de filhos, que não foi levantada no atestado de óbito, eles podem, quando este processo for aberto, se for aberto, se manifestar juntando a sua própria certidão de nascimento, que aí eles comprovam um vínculo com aquele falecido e essa questão é resolvida. Não é uma situação tão grave, mas ela tem as suas implicações. Então, dá para resolver, né? Sim, exatamente. Márcio, pode fazer sua pergunta daí. Mais uma pergunta, Daniele, bem polêmica. A telespectadora quer saber, doutor: amante tem direito à herança, mesmo sem ter contribuído com nada para a construção e aquisição de bens? Esse é um tema polêmico, essa é uma pergunta polêmica. E a resposta é clássica: depende. Por que depende? Porque, por exemplo, se a pessoa é amante há um mês, eu vou dizer claro, não. Agora, se for aquela situação clássica, situação de novela, que a pessoa é amante, não sabe da existência da outra família, nem a outra família sabe da existência da outra, e mantém-se essa família por anos e anos, aí no caso já é uma situação em que vai haver sim essa partilha, por conta desta simultaneidade de famílias, mas cada caso ele vai ser específico, então é complicado dar uma resposta geral para esta pergunta. Uma outra pergunta agora sobre testamento é se um filho pode fazer testamento para os pais ou não, apenas eles realmente é quem devem fazer. Sim, apenas a pessoa pode fazer um testamento. Apenas o pai e a mãe, você pode fazer um testamento para você. Ninguém pode fazer um testamento para outra pessoa. Esse testamento ele é plenamente nulo se feito por outra pessoa. Doutor Leonardo, muito obrigada pelas suas informações. Hoje, realmente, muitas pessoas aí enviando suas dúvidas e a gente espera ter ajudado aí todas elas, né, Márcio? Exatamente. Informações
informar, para não ter confusão, para não ter briga aí entre família. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Dani. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos voltar com a